Bom dia, amados e amadas do Senhor. Vamos estar dando assim, amados, continuidade ao nosso estudo do livro dos Salmos, que hoje é o Salmo 132, o zelo de Davi pelo templo e pela arca, as promessas feitas por Deus. A palavra de Deus diz assim: Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: Certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eis que ouvimos falar da arca em Efrata e achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés. Levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem o meu conserto e os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-se para sua habitação, dizendo: Este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento. Fartarei de pão os seus necessitados. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Aqui, amados, esse salmo nos ensina assim. Lembra-te de Davi. Este salmo, ele roga a Deus que abençoe os filhos de Davi ao reinarem sobre Israel. Esta bênção tornar-se-á uma realidade somente quando Deus habitar no seu templo e entre o seu povo. Louvado seja Deus, amados. Essa história de Davi, Davi tem uma história assim, na vida dele teve altos e baixos, mas Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele comovia a Deus, porque Davi, ele errou, ele pecou, mas ele sempre pedia perdão a Deus. E Davi teve uma trajetória na vida dele que ele se encantou por Betseba. Essa mulher, por sua vez, ela era casada. Então, assim, ele coabitou com a mulher e dali veio uma criança que dali essa criança não vingou. Então, assim, Davi pediu perdão a Deus, se humilhou diante de Deus e Deus falou para ele, né? Sobre aquele pecado que ele tinha cometido. Então, amados, o que eu quero trazer para a história de Davi hoje, para mim e para você, é assim: é que nós, como servos do Senhor, estamos sujeitos a cair, a pecar, mas nós não devemos, amados, estar
nos deixando cair nem andar errado. Porque Deus diz o que na palavra dele? Que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, assim, a palavra de Deus diz também: quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. E Deus, ele diz que não é pelo fato de ele dar o livre-arbítrio de nós querer fazer o que nós queremos. A carne, ela cobiça para o pecado. Ela cobiça o pecado, mas o Espírito, ele nos leva a estar nos frutos do Espírito Santo. Então, amados, precisamos ter o cuidado. Aquilo que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas aquilo que é para ser feito, nós não fazemos. Então, assim, que para nós andarmos, pegar essa referência da história de Davi, nesse aqui, como diz o texto, o zelo de Davi pelo templo e pela arca. Então, amados, eu trouxe essa história que veio ao meu coração para você saber que como Davi teve a linhagem dele, só que quem deu continuidade foi o reinado de Jesus. Eu vou ler aqui mais para vocês entenderem. Diz assim: o verso 17: ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Aqui diz assim: ali farei brotar a força de Davi. Os anseios desta oração nunca se concretizaram nos reis da linhagem de Davi sobre Israel e Judá. Sabe por quê? Pelo fato de os israelitas abandonarem o Senhor. E aqui no verso 12, Deus diz assim: se os teus filhos guardarem o meu conserto e os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no seu trono. Aqui é assim, Deus diz: se os seus filhos, né, se os teus filhos guardarem o meu conserto e o meu testemunho que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Mas aí, amados, o que acontece aqui? Deus destruiu Jerusalém e o templo. Isso aqui foi tudo 586 a.C. Os anseios desta oração cumprir-se-ão somente em Jesus Cristo, né? O excelso Filho de Deus, cujo reino não terá fim, que o reino de Jesus nunca terá fim. Aqui eu separei para ler para vocês em Lucas 1, 32, 33, em que o anjo aqui no 31 apareceu para Maria e disse: eis que em teu ventre conceberás, irás o filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Jesus, ele deu continuidade ao reinado de Davi, que é um reino, amado, que não tem fim. Então, louvado seja Deus. Então, essa passagem, assim, amados, eu quero fazer com que vocês entendam que a palavra de Deus nos mostra é que para que nós venhamos dar continuidade do que Jesus ele quer que nós venhamos a fazer aqui na terra, precisamos estar aliado a Jesus, alicerçado na rocha que é Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Eu sei, amados, que Davi, ele pecou, mas Davi também foi o segundo coração de Deus. Ele comoveu Deus. Davi, ele se arrependia de todo o coração e de verdade. E daí, depois do arrependimento, Davi, ele não pecou. Davi continuou na presença do Senhor, mas até então os seus filhos não o respeitavam.
Então, Davi, ele passou por muitas provas, só em ter o desrespeito dos filhos. E aí, o que que acontece nessa história daqui da Bíblia? Que eu até passo para vocês conhecerem mais a história de Davi, para que vocês leiam e conheçam mais essa história de Davi. Porque Davi, ele, para ser um patriarca da família, vamos dizer assim, ter um matriarca, patriarca, né? Nós, como servos do Senhor, temos que levar da autoridade dentro do nosso lar. Temos que ter o pulso firme. Temos que levar para os nossos filhos a história de Jesus, como Jesus viveu aqui na terra e o legado dele aqui na terra. E que Deus quer que eu e você não venhamos a passar decepções como Davi passou, como Davi se frustrou. Então, assim, nós hoje, amado, temos aqui a Bíblia para nos ensinar, nos colocar no caminho de Deus. Então, para isso, para que eu e você venhamos a viver caminhos, né, verdejantes, caminhos de paz, ainda em meio a tantas coisas, tribulações, perseguições, tristeza, mas quando nós andamos com Jesus, amados, nós sabemos, Deus nos dá o escape de tudo, Deus nos dá a inteligência de saber lidar com todas essas situações na nossa vida. Seja lá o que vier, Deus, Ele é o nosso Pai poderoso que nos protege sempre. Então, assim, que esta passagem, amados, traga para mim e para você o discernimento e a sabedoria. Tem um versículo que eu não estou assim me lembrando direito, mas fala assim: aquilo que devemos fazer, nós não fazemos, né? E aquilo que não é para fazer, isso fazemos. Então, assim, amados, por que não fazer o certo? Por que não fazer o que agrada a Deus? Então, assim, vamos ter o cuidado, quando a palavra de Deus também nos diz que nós temos o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, amados, pode vir de várias formas para nós nos entendermos essa passagem. O livre-arbítrio na presença do Senhor é saber que nós não carregamos mais fardos pesados, porque Jesus ele já carregou ali na cruz o nosso fardo pesado. E ele nos dá esse livre-arbítrio para nós vivermos de conformidade à palavra dele, andando na verdade. Então não use o livre-arbítrio para vocês errarem, para vocês não se decepcionarem lá na frente, seja com marido, com esposa, com filho, com netos, com amigos, de forma geral. Então, para que nós venhamos ter uma vida de conformidade à vontade de Deus, no respeito, na integridade, na dignidade, temos que andar sempre no caminho certo, que é Jesus. Seguir os passos de Jesus, porque Jesus ele deixou o legado aqui na terra. Jesus ele nos dá o ensinamento para que nós não venhamos cair em tentação, para que nós não venhamos a andar errando, né? Porque a palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas nós não devemos o tempo todo, amado, estar caindo, né? Temos que estar, porque Deus conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. Não adianta vocês acharem que estão enganando, que estão barganhando, que estão assim, né? Do que Deus está vendo tudo. Então precisamos ter esse cuidado, amados. Precisamos andar corretamente na dignidade de Deus. Vocês veem nesse estudo que os filhos de Davi ele não seguiu o reinado de Davi. Quem deu continuidade no reinado de Davi foi Jesus. Então, assim, amados, que é um reino sem fim. Então, vamos entender, vamos estudar mais, vamos aprender mais de Deus. Amém? Então, assim, amados, eu estou junto com vocês também aprendendo, lendo. Então, assim, nós estamos falhos a errar, a pecar, até em formas de ensinar, mas eu procuro, amados,
aprender, procuro me esforçar em aprender mais de Deus, porque antes mesmo de passar essa mensagem, Deus também fala comigo. Eu também estou aprendendo junto com vocês. Então, por isso, quando tem passagens que me chamam a atenção, eu vou para os textos bíblicos. Então, assim, vamos aprender juntos a palavra de Deus, vamos nos esforçar mais para aprender mais dessa palavra. Amém? Eu agradeço a Deus por mais o estudo da palavra dele, que nós venhamos estar aprendendo, estar se esmerando mais na palavra de Deus, enfadando mesmo na palavra de Deus, porque nessa palavra precisamos nos enfadar, de ler, 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 estudar, 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 porque é isso que Deus quer, para que nós não venhamos tropeçar, nem errar, nem pecar. Amém? Louvado seja Deus.